Noite das Notícias, com Carlos Daniel. A melhoria dos resultados nos exames nacionais de matemática merece destaque nesta Noite de Notícias, com os argumentos em direto da Sociedade Portuguesa de Matemática e do Governo. O debate sobre a revisão do Código de Trabalho está a aquecer. O pai do documento em vigor, Bagão Félix, vai explicar também em direto por que razão diz que o Governo está com falta de memória. E ainda em direto, os grandes temas da atualidade política debatidos olhos nos olhos, no vice-versa, por Nuno Melo do CDS e António Filipe do PCP. À noite, as notícias são aqui. Boa noite. Os alunos já sabiam as notas, mas só agora foram conhecidos globalmente os resultados dos exames nacionais, por escolas e por distritos. Feitas as contas, a média de matemática já é positiva em quase todas as básicas e secundárias. Já no português, os resultados pioraram. Nota positiva. O resultado dos exames nacionais impressiona pelos números, a começar pelas notas do nono ano. Olhando os valores de 2008, a matemática do nono ano passa com distinção. Mais de 1000 escolas conseguiram média positiva, ao passo que no ano passado apenas 222 atingiram o mesmo resultado. Se somarmos os valores de português e matemática do nono ano, a melhoria também é impressionante. Este ano, 97% das escolas obtiveram classificação positiva, contra as 66% do ano passado. Com tão bons resultados, há já quem fale em facilitismo nos exames, uma ideia rejeitada em absoluto pela Confederação das Associações de Pais. Se um aluno tem média de 4 e antigamente tirava 2 num exame nacional em 2 horas, onde é que estavam estas vozes que falam em facilitismo? Onde é que andava esta gente toda? Não se revoltava nessa altura? Então, se agora os alunos têm média de 4 e o exame confirma a média de 4, onde é que está o problema? No secundário, os alunos conseguiram também melhores resultados. No conjunto de todas as provas da primeira fase, 90% das escolas têm média positiva no secundário, um valor que disparou face ao ano passado. Mas se em matemática os resultados são excelentes, com 96% das escolas a conseguirem média positiva, já em português as classificações baixaram para os 74%, menos 16% face ao ano anterior. Uns problemas que nós gostaríamos de ver esclarecidos, algumas perguntas que para nós pode ter sido por essas perguntas que houve notas diferentes. No entanto, nós não sabemos o resultado pergunta a pergunta. Portanto, não sabemos fazer uma avaliação, um diagnóstico real daquilo que os alunos sabem ou não sabem. Globalmente é a matemática que se distingue, com valores que pareciam inatingíveis há uns anos atrás. Recebo na Noite de Notícias Filipe Oliveira, o vice-presidente agora sim para o sítio certo, o meu olhar, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática. Muito boa noite então. Muito boa noite. 96% das escolas públicas e privadas obtiveram uma média positiva na primeira fase do Exame Nacional. Isto não devia deixar a Sociedade de Matemática radiante e a aplaudir? Sim, nós de facto gostaríamos muito que estes resultados refletissem uma qualquer realidade de melhoria do ensino da matemática em Portugal. Todos nós ficaríamos muito contentes com isso. Eu o primeiro de todos, porque o meu trabalho é essencialmente de dar aulas a alunos do primeiro ano da faculdade, cursos de engenharia, e eu ficaria efetivamente radiante se todos os anos os alunos me aparecessem a saber mais, para eu poder ensinar mais e para poder formar estas novas gerações de maneira adequada. Bom, infelizmente isso não acontece, não é o que nós temos registado. A Sociedade Portuguesa de Matemática, logo no dia a seguir aos exames, muito antes de qualquer resultado ou de qualquer desta subida das notas ser já do conhecimento público e dos exames terem sido corrigidos, nós dissemos logo no dia seguinte que a prova de matemática do 12º A, em particular, não nos parecia uma prova adequada ao nível 12º ano. Adequada porque, Filipe, deixa-me perguntar-lhe, porque era mais fácil do que devia ser? Bom, porque toda a prova tinha perguntas quase de resposta imediata. Digamos, aquela pergunta que o professor faz, mais simples, quando começa a introduzir uma nova matéria, para os alunos se irem habituando às novas noções. Portanto, aquela pergunta de primeira aula era exatamente isso que aparecia no exame. Mas deixe-me perguntar, está a dar-me o exemplo de um exame, esse exemplo é generalizável a outros exames, é que a realidade do português, e já podemos falar sobre isso, por exemplo, dá conta de que terá havido uma prova muito mais complicada que outras. Na matemática foram todas simples, todas de fácil resolução?
Sim, de facto, eu sobre o português, como entendo, não me poderei pronunciar. Estou a dar-lhe apenas o termo de comparação sim. e estou a citar a Associação dos Professores Portugueses. Com certeza. Bom, a prova do 9º ano foi igualmente muito fácil, com perguntas que poderiam ser resolvidas por alunos do 7º ano, até do primeiro ciclo, com perguntas de contar pelos dedos, que não avaliavam de maneira alguma qualquer conhecimento de uma técnica matemática, por muito rudimentar que não fosse contar pelos dedos. Esta pergunta, a prova do 9º ano. E, aliás, repare-se, viu-se nas suas peças, na sua peça, mas eu também tenho aqui o dado. As escolas com média positiva no exame do 9º ano, em matemática, passaram de 200 em 2007 para mais de 1000 em 2008. Portanto, isto é um aumento enorme. Filipe Oliveira, eu tenho que lhe perguntar sobre